Alunos, bom dia, tudo bem com os senhores? Estamos iniciando mais uma aula de história que tem como tema a sociedade egípcia. Antes de mais nada necessário se faz que seja mencionado que ainda nos encontramos no período de pandemia, então todo cuidado ainda é necessário para que nos mantenhamos resguardados e se for necessário que vocês realmente se ausentem de suas casas, recorram a pelo menos 2 máscaras para que dessa forma nos sintamos protegidos e livres do vírus causador da Covid-19, ok? Ainda, alunos, o tema da aula de hoje, ele refere-se justamente à sociedade egípcia. Nessa sociedade egípcia, nós faremos alguns comentários e algumas abordagens considerando justamente o topo dessa pirâmide que está aqui ao lado, que eu vou ampliá-la e nós teremos um amplo acesso a ela. O que eu preciso que vocês façam agora? Se concentrem, alunos. São informações bem rápidas, mas bem precisas, para que dessa forma vocês tenham um entendimento bem saudável do texto quando vocês forem lê-lo, ok? Vamos lá. Sociedade egípcia, ela estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social, ou seja, raríssimos os casos de mobilização social. O que eu estou dizendo? Estou afirmando que, por exemplo, se eu nascesse escravo na sociedade egípcia, é provável que eu morreria escravo. Se eu nascesse escriba, é provável que eu morreria escriba. Se eu nascesse faraó, eu morreria faraó. Ou seja, não tinha movimentação entre uma camada e outra na sociedade egípcia. No topo da sociedade egípcia, não sei se vocês conseguiram ver aqui, isso ficou bem maior, agora ficou mais fácil aqui para que vocês entendam. Opa, mas não vai ser possível. Vou ter que reduzir aqui um pouquinho mais, alunos. Eita, só um minutinho. Vamos lá. No topo da sociedade egípcia, como vocês conseguem visualizar aqui, nós tínhamos o faraó, que encontrava-se aqui no topo. Esse faraó, ele era uma espécie de deus aqui na Terra. Isso mesmo, alunos. Os egípcios antigos, eles entendiam que o faraó era um representante de Deus aqui na Terra. E esse, por ser o representante de Deus, a comunicação que ele fazia com as divindades eram muito rápidas. Então ele era um intermediário, principalmente com Osíris, com Nefertiti, entre tantas outras deusas e deuses. Então, o faraó era uma espécie de ser intocável aqui na Terra, enviado pelos deuses para facilitar a comunicação. Abaixo do faraó, nós tínhamos a sua ampla família. E dentro da sua ampla família, nós tínhamos nobres, nós tínhamos sacerdotes. Esses sacerdotes e nobres tinham toda uma pompa, não pagavam impostos, então viviam também na sombra do faraó. Era basicamente isso que acontecia na sociedade egípcia, alunos. Abaixo dos nobres e dos sacerdotes, aqui os nobres e sacerdotes, e aqui abaixo nós passaremos para os escribas. Esses escribas, eles eram alfabetizados, alunos, então eram eles que conseguiam fazer as anotações cuneiformes dos feitos que os faraós faziam, eram eles que eram dotados no campo da leitura. Então, esses escribas eram uma espécie de caixa registradora do Antigo Egito. Então, tudo aquilo que acontecia deveria passar pelas suas mãos dos escribas. Então, os escribas também viviam de uma forma satisfatória, porém, a única função deles era realmente relatar tudo aquilo que acontecia, engrandecendo avidamente o feito dos faraós. Abaixo dos escribas nós tínhamos os soldados, porque a sociedade egípcia também era uma sociedade guerreira, então necessário se faz que os soldados também entrem nesse campo. E depois nós tínhamos a base, aquilo que sustentava a sociedade egípcia. Aí entram em cena os comerciantes, os artesãos e camponeses e os escravos. Como assim? Esses comerciantes, eles pagavam impostos, viviam de uma forma mais satisfatória que os artesãos e os camponeses do que os escravos, mas pagavam impostos também. E abaixo nós tínhamos os artesãos e camponeses, bem como os escravos, e os escravos eram aquilo que sustentava todos os pilares da pirâmide da camada social existente no Antigo Egito. Então, são essas as informações que eu trago para vocês relacionado a essa sociedade egípcia. Ainda, alunos, um ponto que é necessário que seja frisado, que as mulheres no Antigo Egito, elas tinham uma função importante.
Elas não eram descartadas assim como acontecia em Roma ou assim como acontecia na Grécia. Pelo contrário, elas tinham uma posição de prestígio. Elas podiam exercer quaisquer funções políticas, econômicas, sociais, em igualdade com os homens de sua categoria social. Interessante, né? Então as mulheres tinham amplo prestígio e ampla movimentação social na organização da sociedade egípcia. E, inclusive, nós tivemos o caso da Cleópatra, que poderia ser vista como se fosse um faraó. E a Cleópatra, não sei se os senhores sabem, mas ela sabia falar mais de 13 idiomas, era dotada de conhecimentos no campo da oratória e da retórica, então ela era uma mulher com uma ampla capacidade cognitiva, e por isso que ela foi destaque na sociedade egípcia no período com a qual ela vivenciou. Ainda, alunos, no campo dessa economia egípcia, necessário se faz que seja mencionado para os senhores sobre a importância do rio Nilo. O rio Nilo, ele conseguia mover a economia do Egito Antigo. E por quê? Pelo seu processo de cheias, ele fertilizava as margens do rio Nilo. Então, nessas margens plantavam-se trigo, cevada, frutas, legumes, vinho, enfim, tudo aquilo que movimentava a agricultura no Antigo Egito. E para melhor aproveitamento e rendimento dos terrenos, os antigos egípcios, eles faziam também um processo de medida e de montagem. Então, eles facilitavam para que o processo de cheia, que é quando as águas do rio Nilo sobem, inundando as áreas costeiras, essas áreas costeiras que eram inundadas, elas eram ampliadas por esses egípcios antigos. Então, isso contribuía para que eles tivessem mais rendimentos no campo da agricultura e, lógico, no campo da economia. E também eles construíram diques, reservatórios e canais de irrigação que, de certa forma, empregava mão de obra livre, quanto também mão de obra escrava para fazê-la. Então, assim, mais uma vez, os escravos movimentavam as demais camadas da sociedade egípcia. Ok? Estamos entendidos? A atividade de hoje, alunos, ela é fácil, porém é necessário um pouquinho mais de atenção. Vejam só. Passemos para a primeira pergunta. Conceitue, com suas palavras, o seu entendimento sobre os grupos sociais que compunham a sociedade egípcia. Quais grupos sociais eram? Aqueles que eu ampliei a pirâmide e eu fui mencionando para vocês, de cima para baixo, dos faraós até os escravos. Vocês me dirão de acordo com as palavras de vocês mesmos, ok, alunos? Eu não quero que vocês peguem parte do texto e anotem no caderno de vocês, não. Eu preciso ver aquilo que vocês entenderam, então façam isso com as palavras de vocês, ok? Estamos entendidos? Passemos então para a questão número 2. Como era a posição da mulher no Antigo Egito? Mencionei agora há pouco para vocês, até citei um exemplo da Cleópatra. Então, uma atividade fácil de ser feita. E 3. Sucintamente, aponte a economia egípcia no Antigo Egito. Fácil, não é mesmo? Vocês dirão que ela dependia basicamente do rio Nilo, pelo processo das cheias, e assim vocês escreverão no caderno de vocês. Após vocês escreverem, vocês retirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp privado até as 17 horas e 20 minutos da aula de hoje. Ok? Estamos entendidos? Conto com a participação de todos vocês. E no mais, um forte abraço, se cuidem e estudem, alunos.